A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, professoras e professores. A partir dessa semana nós vamos gravar a revista Cobiça e Orgulho, Lições Bíblicas Jovens, que tem o subtema Combatendo os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. É uma lição que parece ser bem intrigante. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo trimestre. Para vocês, professores da Lições Bíblicas Jovens, nós vamos começar a gravar a partir dessa semana. Então, é uma nova proposta aqui no nosso canal. Se inscreva, você que não se inscreveu. Toda semana vai ter um subsídio da Escola Bíblica Dominical para você. E você coloca também aqui embaixo do vídeo algumas propostas que você acha interessante para a gente acrescentando. E assim, nos abençoando mutuamente. Lição número 1. O mundo imerso numa cultura materialista. Fica com a gente. O texto do dia traz para nós 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Dentro dessa perspectiva, a síntese de toda a lição trabalha o crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, egoísta e efêmera, mas não se deixa dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Dentro desse contexto, nós temos os objetivos, que é mostrar que aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai, como está proposto em nosso texto do dia, explicar que a cobiça e a soberba são frutos da cultura materialista e refletir a respeito do materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Eu acho bastante pertinente, de acordo com a relevância do mundo pós-moderno. Atenção, geração Y. Texto bíblico, 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a perspectiva que abre toda a lição, né? Praticamente a deixa de todo o conteúdo que nós vamos trabalhar nos 13 próximos domingos. O comentário do autor trabalha a seguinte perspectiva. Neste trimestre estudaremos a respeito da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o subtítulo da lição. O conteúdo da primeira lição servirá como uma introdução ao tema do trimestre. Nas demais lições serão detalhadas as recomendações bíblicas a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro, sexo e poder. Aí é o contexto de tentação, né? Satanás nos tenta em 3 coisas: ter, poder e prazer. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para vencer as tentações das nossas áreas. Vamos então para o tópico primeiro. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos trabalhar a perspectiva exegética no versículo 15. O que é o mundo? A palavra grega para o mundo é cosmos. Ela tem 3 diferentes significados no Novo Testamento. Observe. O mundo físico criado por Deus, o planeta em que vivemos, Mateus 13, 35, Atos 17, verso 24. A humanidade em geral, o objeto do amor sacrificial de Deus para a salvação, que é João 3,16. E o sistema dominante que opõe a Deus, Mateus 16, 26, João 14, 17 e também capítulo 15, verso 18. Na lição do trimestre, iremos tratar a respeito deste último, Romanos 12, 2. Porque tem várias perspectivas de mundo no texto bíblico, né? Sobretudo se a gente estuda João. João tem vários mundos. Se não me engano, são 6 ou 7. Não ame o mundo. A primeira carta de João mostra que o mundo é constituído por 3 tipos de pessoas. As que não conhecem a Deus, capítulo 3, verso 1.
as que são contrárias à Igreja de Cristo, capítulo 3, verso 13, e as que são dominadas pelo maligno, capítulo 5, verso 19. O cristão não deve tomar a mesma forma das pessoas que fazem parte deste mundo, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. O crente deve renovar a sua mente por meio da palavra de Deus, da oração e do jejum. Ele deve influenciar com as suas ações e palavras as pessoas que se opõem a Deus. O crente é sal e luz e não pode jamais permitir ser influenciado pelo estilo daqueles que não conhecem a Deus. O mundo usurpa a paixão de quem se deixa levar por ele. Por isso, precisamos estar em constante vigilância para que não venhamos a nos acostumar com o estilo de vida daqueles que são contrários à vontade e à ética do reino de Deus. O amor do mundo é inconsistente com o amor de Deus. Quanto mais próximo o cristão estiver do sistema deste mundo, mais ele se distanciará da vontade de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, deixou claro que seus discípulos estavam no mundo. João 17, verso 11. Mas eles não eram do mundo, ou seja, não se conformavam com o sistema opressivo e dominante dos homens ímpios. João 17, 14. O discípulo de Cristo já foi chamado e resgatado do mundo de trevas. Como filho de Deus e nova criatura, é enviado ao mundo como luz e testemunha viva da transformação que se dá por meio do Evangelho. João 17, verso 18. Os que amoldam ao estilo de vida do mundo não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo e jamais poderão agradar a Deus. A lição já entra apertada, né? Cristo provou seu amor por nós, oferecendo a sua vida em sacrifício vivo e perfeito. Se quisermos retribuir este amor, precisamos viver uma vida santa, longe dos pecados deste mundo. Paulo traz uma advertência séria para nós, pois os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, versos 8 e 9. Aí o autor nos faz uma provocação. Pense, a quem você tem amado? Ao mundo ou a Cristo? Aí ele coloca um ponto importante. O cristão não deve tornar a forma deste mundo, ou seja, seguir o estilo de vida das pessoas que não conhecem e se opõem a Deus. Estreito. Vamos agora para o segundo ponto, que vai trabalhar a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista, que é o versículo 16. Ele pegou 3 versículos, no texto bíblico do dia, e nesses 3 versículos, cada um está trabalhando dentro de um ponto, como vocês podem perceber. A cobiça da carne. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os desejos carnais. É quando a pessoa se torna escravo daquilo que ela deseja. As pessoas que se entregam à cobiça da carne tornam-se escravas de pecado, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, conforme Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 20. Porém, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas mesmas paixões e concupiscências. Gálatas 5 e 24. Vocês começam a perceber que o autor, ele dá uma facilidade muito grande para quem gosta de lecionar, né? Tá bem mastigada a lição. Aqui eu sugiro a você que coloque os alunos para fazer as leituras. Cada um faz a leitura de um parágrafo aqui na proposta revista e aí você vai comentando brevemente esses parágrafos. Fica bem interessante. Para não ficar maçante só a gente falando, né? O cristão deve ter domínio sobre a natureza humana caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas condutas imorais somente à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que elas cometem pecados motivados pelos próprios pecados. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência.
Tiago, capítulo 1, verso 14. Paulo vai falar isso de novo, né? Levando todo o pensamento cativo a Cristo. Na cabeça de Paulo, os pensamentos do velho homem estão aqui. Mas é papel meu, enquanto cristão, né? Pegar essa natureza e levar cativo, ou seja, amarrado até diante de Cristo. A cobiça dos olhos, como que funciona isso? Os olhos são considerados a janela da alma, e isso é bem antigo, né? Se controlados e conduzidos pelos interesses individuais e egoístas, pode levar o ser humano a uma cobiça desenfreada e ao afastamento da vontade de Deus. A Bíblia narra alguns episódios de pessoas que, devido à cobiça dos olhos, atraíram para si resultados desastrosos. Observe Adão e Eva. A narrativa da criação apresenta a entrada do pecado no mundo, tentando a origem na cobiça dos olhos. A ambição dos olhos conduziu à desobediência, segundo Gênesis, capítulo 3, versos 6 e 7. Acã. Durante a conquista liderada por Josué, Acã avista entre os despojos de guerra uma linda capa babilônica. Vindo a cobiçá-la e a desejá-la, tomou para si. Toda a comunidade foi prejudicada. Segundo Josué, né? Capítulo 7, versos 20 e 21. Davi, quando estava em um lugar que não deveria estar, vê uma mulher casada tomando banho, ele a cobiça, comete adultério e depois um assassinato. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 4. Esses exemplos têm se repetido na vida de muitas pessoas que não estão atentas ao risco da cobiça dos olhos. É aquilo que a palavra fala, né? Tem coisas que a gente repreende, tem coisas que a gente foge da aparência do mal, ou seja, aquilo que a gente vê que está na nossa presença. Nem tudo se repreende, tem coisa que a gente é fraco mesmo diante disso. A soberba da vida. Pessoas famosas acabam influenciando outras, em especial a juventude. Jovens também querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. E isso está dentro da igreja, né, irmãos? Isso é fato. Aquele que não tem o temor de Deus busca a ostentação pretensiosa a qualquer preço. Se precisar, renuncia à prática da honestidade e da integridade para buscar poder e glamour. O mundo consumista da atualidade, que valoriza o ter em detrimento do ser, tem grande influência no comportamento das pessoas. Mas o maior e melhor modelo para ser seguido é a pessoa bendita de Jesus, que mesmo sendo Deus viveu neste mundo e jamais pecou, tendo uma vida simples e humilde, amando e indo ao auxílio das pessoas desfavorecidas. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Pense, jovem, o que você tem almejado para a sua vida? Siga o exemplo de Cristo e priorize o que é santo. Um ponto importante é que a motivação do cristão deve ser fazer a vontade de Deus para não ser dominado pelas coisas deste mundo. Vamos para o tópico terceiro. Entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. A vida é passageira. Algumas pessoas, enquanto jovens, pensam que a juventude vai durar para sempre, mas ela é passageira. Isso é fato. Eclesiastes, ou o autor de Eclesiastes, no capítulo 12, elabora de maneira magistral a respeito do envelhecimento humano. Ele incentiva o temor e reverência a Deus desde o tempo de força e vitalidade, que nós vamos chamar aqui de juventude, para não chegar ao final da vida sem forças, sem desejos e com peso de arrependimento. Tudo teve um começo e terá um fim. A vida também. Ela é efêmera. Um dia teremos que prestar contas a Deus do que fizemos com os nossos recursos, dons e talentos. Por isso, a necessidade de priorizar o que é eterno. Não coloque sua confiança nos prazeres momentâneos, ou nos bens, ou nos recursos humanos, pois o conselho bíblico continua atual. Abre aspas. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer:
não tenho neles contentamento. Eclesiastes 12, verso 1. É possível um jovem vencer a oferta do mundo por meio da palavra? Vamos ver isso aqui. O texto de 1 João 2, versos 15 ao 17, faz parte de um contexto literário maior. Ele está unido a 1 João, capítulo 2, versos 12 ao 14, que afirma ter os jovens já vencido as ofertas do mundo por meio da palavra. O autor enfatiza: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Versículo 14. Texto que, por sua vez, também tem relação com a passagem bíblica precedentes, dos versículos 3 ao 11. Jovem, você já venceu as ofertas do mundo? Procure a fazer a vontade de Deus e observe os mandamentos do Senhor. E como trabalhar em favor do que é eterno? Jesus, após a multiplicação dos pães, recomenda aos seus ouvintes trabalharem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João capítulo 6, verso 27. Ele acrescenta que a libertação verdadeira se dá somente ao que permanece na sua palavra. Ou seja, converter não é um ato advento, né? Não é um advento, mas é algo constante. Nós estamos em eterna conversão. Deus quer que as pessoas compreendam a sua vontade. Efésios 5,17. Conheça seus atos e seus caminhos. Salmo 103, verso 7. Quem ama a Deus sente alegria em fazer a vontade divina e tem a garantia da vida eterna. Essa expressão do autor eu acho que devia ser grifada, porque não é mais um sacrifício, mas é um estado de devoção. Quem ama a Deus sente alegria em seguir os seus mandamentos. É um estado de devoção. É como você está apaixonado e você faz questão de mandar flores, bombons, agradar, se perfumar, se enfeitar, para que a pessoa olhe em você uma coisa muito boa. Isso é interessante, não é sacrifício mais. Procure fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que deseja, pois a vontade de Deus para os seus filhos é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, verso 2. Pense, por qual comida você tem trabalhado? A que perece ou a que permanece para a vida eterna? Um ponto importante: o ímpio tem prazer em satisfazer os desejos carnais, momentâneos. Enquanto isso, o salvo tem prazer em fazer a vontade de Deus, que é permanente. Não coloque a sua confiança nos prazeres momentâneos ou nos bens e recursos humanos. E o autor conclui: nesta primeira lição, aprendemos que o mundo jaz no maligno e não deve ser amado e desejado, pois quem assim o faz, o amor de Deus não está nele. Aprendemos também que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida são frutos de uma cultura materialista, que valoriza as coisas, usa as pessoas. A vida e os seus prazeres são passageiros, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá eternamente em comunhão com Deus.